Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando este sábado, dia 17 de outubro de 2020. Peçamos as bênçãos de Deus sobre nós, para que Ele nos guarde e nos proteja de todo mal. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão de hoje celebramos dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 12 de Lucas, versículos do 8 ao 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como vos defendeis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, pelo batismo nós somos chamados a construir o reino de Deus. E uma das condições que Jesus nos aponta hoje é o nosso testemunho. O nosso testemunho, testemunhar Jesus diante de todas as circunstâncias que nós iremos passar, é uma condição para que possamos alcançar a nossa salvação. E precisamos atribuir a Jesus aquilo que temos e somos na nossa vida. É preciso reconhecer isso. Precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada. Mas precisamos da graça divina, precisamos da força e o poder do Espírito Santo para que possamos nos manter de pé, para que possamos nos manter firmes diante das tribulações, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. O nosso testemunho diante dos homens, como Jesus fala, é uma condição para que Jesus possa dar testemunho de nós diante de Deus, diante dos seus anjos. E interessante que as palavras elas podem comover, mas os testemunhos arrastam. Uma coisa é quando nós falamos que somos capazes de fazer algo, outra coisa é quando nós cumprimos aquilo que falamos. É ter palavra. Né? Interessante que algumas décadas atrás, o comércio ele não tinha como hoje o controle para a venda dos fiados. E era interessante porque as pessoas naquele tempo apenas notavam numa cadernetinha, né? Conta de fulano de tal. E havia uma confiança recíproca entre o comerciante e o cliente, a ponto de que a palavra era o suficiente. Hoje, nós não temos tantos homens e mulheres de palavra. Né? Precisamos de papel, precisamos de muita coisa, e mesmo assim ainda não obtemos aquilo que é essencial, que é a confiança um no outro. As pessoas, elas enganam umas às outras, elas são desonestas umas com as outras. Então é preciso que nós tenhamos esta disponibilidade de que o Espírito Santo, ele vivifica em nós esta confiança, principalmente a confiança em Deus. Hoje o Evangelho fala do pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Muitas pessoas às vezes atribuem ao suicídio, é quando a pessoa tira a sua própria vida. Mas pecar contra o Espírito Santo é quando nós não confiamos mais no poder de Deus, na sua ação na nossa vida. É quando nós nos afastamos tanto de Deus que não queremos mais sua presença na nossa vida, no nosso cotidiano.
é uma ofensa não aceitar a Deus, não reconhecer, não atribuir a Ele aquilo que é próprio de Deus, que é amar, que é ter misericórdia, que é cuidar de cada um de nós. E quando não aceitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida, é como se Deus ele não pudesse mais fazer nada. É quando você, por exemplo, quer ajudar uma pessoa e a pessoa diz, não, ele está tudo bem, eu não preciso da sua ajuda. A pessoa não aceita que você ajude-a a uma dificuldade que ela enfrenta e você está presente na vida dela. Assim também é o nosso relacionamento com Deus, é assim o pecado contra o Espírito Santo. É quando eu quero anular a ação de Deus na minha vida, é quando eu não reconheço Ele como Senhor da minha vida, é quando eu abro mão da minha salvação e não quero que, de fato, Deus possa agir na minha vida. Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Né? Então, o pecado contra o Espírito Santo é quando eu quero me retirar da presença de Deus, é quando eu não quero que de fato Ele haja e de que faça a graça dele acontecer na minha vida. Peçamos ao Espírito Santo que ele possa renovar as nossas forças, renovar a nossa mentalidade e assim nós possamos entregar a Ele toda a nossa vida, tudo aquilo que temos e somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado, um ótimo final de semana para você e sua família. E nos encontramos novamente na segunda-feira com mais uma reflexão do Evangelho do dia.